Muitas vezes, quando uma máquina dessa para de funcionar, o problema é na placa eletrônica. Só que a placa eletrônica toda que está com problema e deve ser trocada, não. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico, quarto episódio desta temporada. Aqui no podcast Climatrônico nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, ou seja, profissional da manutenção eletrônica do segmento da climatização, que fatura de 2 a 5 mil reais por mês, sem precisar instalar nenhuma máquina de ar-condicionado. Eu sou Yara. E eu sou Lawander. E o tema de hoje é como identificar se um componente eletrônico está ruim ou não pode aumentar a sua margem de lucro. E aí, primeiramente, como assim identificar se o componente eletrônico está ruim ou se ele está bom? Explica isso de uma forma prática, Lawane, para que as pessoas entendam. Vamos lá. Porque, na realidade, essa questão de componente é uma coisa que muita gente pergunta, né? É uma parte da manutenção eletrônica fundamental e que muita gente tem dúvidas sobre essa parte sobre componentes eletrônicos, né? Como analisar, como medir, sabe? Enfim. Quando as nossas máquinas de ar-condicionado, atualmente, são máquinas que têm placas eletrônicas dentro da máquina, tá? Tem placas eletrônicas dentro da máquina, então muitas vezes, quando uma máquina dessa para de funcionar, o problema que apresenta é na placa eletrônica. Só que a placa eletrônica toda que está com problema e deve ser trocada, não. Na maioria das vezes, não. Então, se na maioria das vezes não é assim, vai ter... Se na maioria das vezes não é a placa, pode ser o quê? Vai ser algum componente eletrônico da placa que parou de funcionar ou não está funcionando da maneira que deveria, né? E aí, esse componente, olha como é o poder desse, olha como poderoso é um mísero e minúsculo componente eletrônico. Ele tem a capacidade de parar de funcionar uma máquina. Ele tem a capacidade de fazer a máquina parar de funcionar. A máquina de ar-condicionado, ela pode parar de funcionar 100% por causa de um componente eletrônico. É isso que a gente vai abordar mais no podcast de hoje. Como assim identificar se o componente eletrônico está bom ou ruim? Explique isso de uma forma prática. Eu chego num equipamento do cliente. E aqui tal, o sensor é um componente eletrônico, tá? Considero um periférico, mas eu posso considerar um componente que faz parte da eletrônica do sistema. E muitas vezes, eu vou no mais simples possível aqui. Muitas vezes, você vai chegar na placa e um sensor Vai ruim... explicando ele aí que eu vou só pegar água aqui rapidinho. Okay. Um sensor ruim, ele pode apresentar defeito e parar a máquina de funcionar. E aí, pega essa visão. Quais são os defeitos que o sensor pode apresentar? O sensor pode apresentar defeito de aberto, em curto. Olha a quantidade de defeitos que o sensor pode apresentar. Aberto, em curto, sensível, aberto, em curto, alterado. Ele da escala dando 15, dando 20. Tá? Sensível quer dizer o quê? Que ele altera de maneira muito brusca. Qualquer temperaturazinha faz ele alterar. Sensível. Com fuga para a carcaça. Pode apresentar fuga para a carcaça. Fixo. Ele pode não alterar. Né? Então tem 6 casos que você pode apresentar problema. E aí esse componente pode fazer a máquina parar de funcionar se ele estiver alterado. Se você chegar na máquina e faz uma medição do sensor de maneira correta e com essa medição você consegue diagnosticar que está com problema e realizar uma troca desse componente, você consegue solucionar o problema da máquina do cliente. Olha, eu já saí daqui da Altec, eu e o Gladstone, saímos aqui para visitar um cliente. O cliente reclamou que a placa dele deu garantia. Nós liberamos a placa. Ele disse, cara, nunca rodou aqui. Presta atenção. Ela nunca rodou aqui. Desde que saiu daí. O cara já ligou o grandão, né? O cara ligou o grandão no telefone. Era enfim, toda a razão do mundo e tal, pé da vida. Nossa, não, tranquilo. Cara, estranho, né? Eu vou aí. Tem coisas que eu gosto de ir campo. Não sou muito de sair, não. Eu gosto de ficar na caverna. Especialmente agora que eu tô com uma caverna bem bonitinha. Mas eu gosto de... Não gosto de sair muito, não. Às vezes eu fui lá. Chego lá, eu, Gladstone. O nosso multímetrozinho. Só com o nosso multímetro.
E aí fomos analisar o sistema. Estava muito suja a condensadora. Nós começamos a suspeitar disso. Muito suja mesmo. Mas ela partia e parava. Cara, vamos abrir aqui a condensadora. Começamos a abrir a condensadora. Quando eu fui ver, o sensor de linha de líquido, tá? Ele tem 3 sensores na condensadora. Um deles é o sensor da linha de líquido. Esse sensor da linha de líquido estava quase que junto com o sensor de descarga. E a placa começava a funcionar, o compressor começava a funcionar, e a diferença de temperatura entre a linha de descarga e a linha de líquido, que para quem tem a linha de líquido ali que do final do condensador, um pouco antes da expansão, ela tem uma diferença grande de temperatura. E se eu botar as duas na mesma linha, a diferença vai ser muito baixa de temperatura entre elas. E aí ela tirava por proteção. Eu cheguei lá para tirar o sensor de local e botar em outro. Foi isso que eu fiz. Tirei o sensor do local, botei em outro. E aí, a gente cobra a visita, cobra o serviço, cobra o reparo. A máquina do cliente não rodava por causa disso. Então, o reparo foi mudar a posição do sensor. E aí, não foi trocar o componente nesse caso, mas eu lembrei daqui e quis compartilhar com vocês. É um componente que você sabe como medir e testar. Você entende onde ele tem que estar. E sabe qual é ele, onde ele tem que estar. Você consegue solucionar o problema do teu cliente. Em apenas uma única visita, ou em apenas uma troca de um componente, ou, como nesse caso, só mudando a posição do sensor. Para identificar como o componente está ruim, você vai precisar conhecer o componente. Tá? Eu vou falar agora de componente mesmo, né? de partir. O componente vai na placa eletrônica soldada. Para você entender, para você conseguir testar, você tem que entender como é que ele funciona e como é que ele deveria estar funcionando naquele circuito para você identificar que ele está funcionando da maneira errada. Por exemplo, eu sei que esse resistor aqui nesse circuito ele tem que ter 10k ohms. E ele está dando 50k ohms. Ele está com problema. Para eu dizer que esse resistor está com problema, eu tenho que saber que ele é um resistor, primeiro. Depois, eu tenho que saber como identificar o valor dele. Sabendo que é o resistor, de quanto é esse resistor? Eu saber identificar o valor dele. Se eu sei identificar o valor dele, eu tenho que saber agora como utilizar o meu multímetro para testar ele. Qual a escala do meu multímetro eu vou utilizar para testar esse resistor? Agora que eu sei qual a escala, eu sei que componente é esse, eu sei qual o valor dele, ele tem que dar, eu sei como medir, eu vou medir e vou ver se bate com a primeira informação. Se volta aqui e bate com a primeira informação. Certo? Isso é meio que genérico para todos os componentes. Então, se você conhece do componente, você conhece da manutenção eletrônica, da eletrônica, da manutenção. Porque assim, ó, lá na faculdade, lá na escola técnica, lá no Instituto Eletrônica de maneira teórica, que foi onde eu estudei lá na faculdade, a gente aprende como o transistor funciona, como o diodo funciona, porque ele tem que se comportar num projeto que você desenvolve, como é teoricamente ele funciona. Na prática também, você vai lá, medições com osciloscópio e tudo mais. Só que, alguns componentes, você não sabe quais defeitos ele vai apresentar. É esse ponto que eu diferencio a eletrônica da manutenção eletrônica. A eletrônica e da manutenção são escolas diferentes. Sem eletrônica não tem manutenção eletrônica, concordo. Mas pode existir só eletrônica sem a manutenção. Tipo, eu posso saber só de eletrônica e não saber nada de reparos eletrônicos. Por quê? Porque alguns comportamentos de defeitos, só o cara, e nem escola nenhuma tradicional te ensina isso, tá? Alguns defeitos, só quem vive no campo de batalha consegue perceber de alguns componentes. Se eu tirar um GBT e tu for um cara muito teórico, tu vai saber como o GBT funciona, qual a frequência de chaveamento dele, o que é dreno, o que é gate, o que é source, o que é coletor, o que é emissor, o que é base, tu entende tudo do transistor. Tu sabe calcular a corrente de base, qual a tensão que aciona o gate do... Enfim, tu consegue fazer toda a análise. Mas se tu disser que ele está com... Mas se tu pedir para tu identificar o defeito dele, tu não vai saber. Identificar se está com fuga, se está com fuga para carcaça, se está com fuga pro gate, né? Se ele tem o diodo ou não, de roda livre. Às vezes o cara consegue identificar isso daí. E saber identificar esses componentes, saber testar esses componentes, é que vai permitir tu conseguir diagnosticar o defeito de componente. Chegar num componente e identificar o defeito. Né? Hoje, por exemplo... Tem que retirar o componente da placa? Depende ou dá do para componente. medir nela? Depende do componente. Eu costumo dizer, eu até falei isso com meus alunos, na nossa sessão de Tira Dúvida. Eu dizendo para eles que eles fizeram essa pergunta, né? E eu falei o seguinte, eu costumo fazer o seguinte, quando eu estou com dúvidas no componente,
eu retiro ele da placa. Se eu tiver com dúvidas, eu retiro ele da placa. Se eu tiver com dúvida de se ele está com valor alterado, aí eu tiro ele da placa para ter certeza se ele está bom ou não. Então é a máxima que eu utilizo para análises. E a placa deve estar energizada ou não? Nem sempre. Acho que hoje, por exemplo, eu identifiquei o defeito com placa energizada. Mas dá para se trabalhar com placa desenergizada. Eu identifico o defeito inicialmente com placa energizada, mas bati o martelo que o componente estava em curto com a placa desenergizada. Faz sentido? Então, vai depender de caso a caso. De maneira geral, você depende de como analisar, você vai tentar mapear. Né? Isso, depende. E dependendo, você consegue analisar quase toda a placa sem energizar ela. Analisar todos os componentes. Para tirar da placa, eu tenho que estar desenergizada. O que eu analiso energizada são E descarregada, pelo amor de Deus. Não quero levar a chave de capacete. Desenergizada e descarregada. Não vão tirar a bicho da tomada e ir direto com ferro de solda, não, porque. Bem observado. Não dá bom, não, viu, galera? Ruim. Dá ruim mesmo. Dá ruim. É isso aí. Beleza, e como saber se o componente eletrônico está ruim ou não, né? Entendemos, então, que os caminhos, né, para identificar se o componente eletrônico está ruim ou não, quais são as situações, mas como é que isso vai ajudar o cara a aumentar a margem de lucro dele por serviço? Vamos lá. Que é o nosso tema. Que é o nosso tema. Vamos lá que eu cheguei na máquina, eu sou técnico, refrigeração, e aí eu vou lá, chego na máquina e faço. A máquina está parada com defeito. A máquina inverte. E aí eu chego lá e faço algumas análises e identifico que o defeito está na placa eletrônica. Restringo o defeito da placa eletrônica. Vou lá, faço a medição, está chegando a alimentação, não está dando nada. Está dando um código de erro que tem a ver com um circuito que tem a ver com a placa eletrônica. Consigo restringir, certo? E vamos lá. Eu, como técnico, eu cobro pelo menos a minha visita. Né? Vou lá, cobro pelo menos a minha visita técnica no cliente. E beleza. Cobrei pelo menos a minha visita ali. Porém, eu fico com o meu cliente e digo assim, ó, cara, primeira situação, né? Chego no meu cliente e digo, ó, cara, tem a placa eletrônica, deu defeito na placa eletrônica, eu conheço o climatônico ali que resolve, eu vou levar pro cara, tá? Ele me cobra lá mais ou menos, eu posso ligar para ele aqui para me dar uma média de preço, mas geralmente ele pede que eu leve a placa para ele me passar um orçamento. Se ele não aprovar, vai me pagar a visita hoje e a devolução da tua placa, que é só o deslocamento aí, porque a gasolina tá cara e tal, papapá. Eu vou te cobrar só minha visita aqui, meu diagnóstico, tá? Mas vai te passar um orçamento e aprova no orçamento, eu te passo e eu te cobro o valor da minha mão de obra, de ir lá, levar, trazer, instalar e a garantia do serviço também, que eu faço junto com ele de 3 meses. Certo? Aí o cliente, beleza, aprova. Tu vai levar. Aí tu leva a placa de 9, 12 mil, de um ar-condicionado inverter e ela deu defeito e de fato tinha defeito na placa e o climatônico lá te passou um orçamento de, sei lá, 400, vou fazer um número para ficar mais fácil de calcular aqui, R$400. R$400, aí tu vai ver todo o teu deslocamento e tal. Aí tu vai passar para o teu cliente, estou chutando números aqui, tá? Passar para o teu cliente R$600 no reparo. Tu ganhar 200 conto aí na dinâmica de levar, trazer, testar, botar lá e tudo. Certo, tu vai levar, o cara passou orçamento de 400, passou para o teu cliente, ó, o serviço todo fica R$600, o cara passou orçamento de 400, tu te cobra R$200 aí pelo deslocamento, por levar, por ter instalado, reinstalado e tudo mais, tá? Ou então o cara passa o valor cheio, sei lá, negociação dele com o cliente dele aí com ele. Aí eu passei aqui o serviço, R$600, o cara aprovou. Foi lá, o cara reparou, bota a máquina para rodar, beleza. Primeiro caso, eu ganhei potencialmente R$200 de faturamento. Botar faturamento fica mais fácil de calcular. Faturei R$600. Beleza, faturamento bruto do meu serviço. E 400 ficou lá com o climatônico. Aí agora eu entendo. Eu estou me formando no climatônico, então vamos mostrar essa parada aí. Ao invés de eu ganhar meus 200 e terceirizar o serviço, eu vou tirar a placa e eu mesmo vou ver lá o defeito e eu mesmo vou cobrar os R$600. Aí eu saio de ganhar 200 para ganhar 600. E assim eu aumento potencialmente a minha margem de lucro.
aumento brutalmente a minha margem de lucro por serviço, tá? Outra coisa. Ah, Laura, mas eu já reparo. Você não vai me dar outra coisa para mim, não. Deixa eu dizer uma coisa. Quando tu segue a metodologia que a gente ensina, tu vai em cima do componente. Tu não é o trocador de componente que sai trocando tudo. Ah, Laura, mas eu aprendi que componente eletrônico é muito barato. Componente eletrônico é muito barato. Então, tanto faz eu trocar um bocado aí, eu continuo ganhando bem. Beleza. Até concordo com essa afirmação de que componente eletrônico é bem barato. E de fato é. É por isso que tem uma margem gigantesca de reparos de placas. Nossa margem é bem alta em relação ao valor do serviço, né? Porém, eu sigo a seguinte filosofia de reparo, que é: quanto menos eu mexo na placa eletrônica, quanto mais original eu deixo a placa eletrônica, mais profissional é o meu serviço. E, digo mais, se eu consigo ir em cima do componente com defeito, eu consigo reparar de maneira mais rápida. Hoje, eu estava, quem me acompanha no bate-papo, no papo de bancada aí, hoje eu estava analisando inclusive todo dia, 10 horas da manhã, está tendo um papo de bancada durante essas 2 semanas, tá? Se você não está assistindo esse programa aí, conteúdo direto da bancada, reparos ao vivos e online. Enfim, hoje lá, eu restringi o defeito ao microcontrolador sem trocar o microcontrolador. Se eu tivesse que, o trocador de peça, ele vai trocando, vai trocando, vai trocando, vai trocando, vai trocando. Eu tirei o resistor, medi fora, estava ok, voltei com ele. Eu estava com dúvida dele, eu tirei fora, medi, ele estava bom, eu voltei. Eu não troquei para ver se ele estava bom. Eu não troquei para ver se ele estava rodando. Que é a prática da maioria dos trocadores de componentes. O trocador de componente nato, ele faz o que? Ele troca. Troquei, deu certo. Troquei, deu certo. Troquei, não deu certo. Troca de novo, trocou. Ah, é muito barato. Beleza, mas dá um trabalho, velho. Demora. Deixa a parte do cliente toda mexida. E aí, o que tu conseguiria fazer 1, 2, 3 placas no dia, tu faz uma e mal. E tu não consegue repetir. O pior do problema de componente é E às vezes tu troca um monte de componente para no final ver que o problema era uma trilha que estava rompida. Tá aí. Acontece demais. Se o cara for nessa linha aí. Troca e vê que é uma trilha. Eu troco o IPM e vê que é um resistor. Caraca, o que tem a ver, velho? Tá ligado? IPM é R$ 150 o IPM. E aí tu troca e é um resistorzinho de 10 centavos. Então não faz sentido esse trocador de componente. É muito mais trabalhoso. Tá? É muito mais trabalhoso. Tu consegue ser muito mais eficaz se tu for em cima do componente que está com defeito. E como é que eu vou em cima do componente que está com defeito lá onde? Testando e analisando o componente. Você testa e mede e analisa o componente, você consegue chegar em cima do componente que está com defeito. Quando você testa e analisa o componente que está com defeito. Ao realizar o teste dele, você vai... Então hoje eu restringi defeito ao micro, uma porta, um pino do microcontrolador. Sem trocar o micro. Vou trocar porque está com defeito. Não vou trocar para ver se ele está com defeito. Então a diferença de trocar quando o componente está com defeito do que trocar para ver se o componente está com defeito. Troquei, deu certo. Opa, deu certo. Era esse mesmo, ó. Acertei na sorte. Outra coisa que falha bastante, a repetibilidade. Quando você está com de componentes, você vai trocando e vai acertando os componentes, né? Aí você acerta um aqui. Lá quando vier outra placa igual, com defeito, até o mesmo código de erro, tu vai tender a trocar o mesmo componente que deu certo a primeira vez. E não vai ser o mesmo. Aí tu vai de novo pro troca-troca. Troca aqui, troca ali. Troca aqui, troca ali. Troca aqui, troca ali. Até acertar. Então isso não é eficiente, isso não é eficaz do ponto de vista de reparo de placas eletrônicas. Tá? Show de bola. Isso me lembrou também o quanto que os reparos eletrônicos eles são lucrativos, né? A margem de lucro é muito alta. Você gasta ali um tantinho e cobra um valor referente à placa, né? Você cobra o valor do seu serviço e aí nisso aí você tem uma margem de lucro muito alta, né? Sim. De manutenção eletrônica. Porque você ganha pela solução que você entrega para o cliente, né? Você ganha pela solução. Show de bola. Aí o Charlie Brown, né? Vamos para do Charlie Brown. Mas isso dá muito trabalho. Tem que medir todos os componentes de uma placa. Dá trabalho demais.
O trocador de componente faz isso, ele troca todos os componentes da placa. É muito mais trabalho. Não foi trocar. Foi Foi medir, né? medir. Então, mais trabalho do que medir é trocar todos os componentes da placa. Então, você tem toda a placa eletrônica, com dezenas, centenas de componentes eletrônicos. E aí, de fato, não vale a pena você analisar todos os componentes eletrônicos um por um, medir todos os componentes. Você vai aonde? Você vai nos circuitos que aquele defeito, que podem ocasionar aquele defeito. Então, a placa está com defeito. Você vai solucionar o defeito. Quando você vai em busca da solução do defeito, você entende como é que o defeito funciona. Né? Hoje o Pablo chegou para mim, é uma dele desse link. Olha como a gente tem que pensar o defeito. Quando a gente pensa o defeito, as coisas, quando a gente pensa o defeito, o reparo tem a vir mais rápido. Né? A problemática era a seguinte, para ver que você não precisa analisar todos os componentes, tá? Você não precisa analisar medir todos os componentes da placa. O Pablo estava com Samsung Inverter hoje, dando desse link. O cliente relatou o quê? Um caminhão bateu na condensadora, deu uma ré, bateu na condensadora. Olha as histórias do dia a dia. O caminhão deu uma ré, bateu na condensadora, amassou a condensadora e a máquina parou de funcionar e deu problema na placa. Aí chega aqui, a placa estava dando erro desse link. E aí o cara queria linkar o problema do caminhão bater na máquina com a placa ter parado de funcionar. Queria culpar, queria errar o culpado, né? Queria que a gente tivesse um diagnóstico para conseguir provar isso aí. Cara, não tem como provar isso aí. O que eu digo o quê, velho? Mas, fecha esse parênteses, a questão do DC-Link, né? Falei, Paulo, beleza, vamos lá. O DC-Link. O que é o DC-Link? Sabe o que é o DC-Link? Aí ele ficou assim, conseguiu explicar ali, conseguiu que era o DC-Link. E aí, beleza, DC-Link. E aí eu fui analisar o defeito com ele. Nossa, se tiver atenção, tiver dando desse link, pode ser o quê? Se não tiver atenção, pode ser o quê? Pode ser isso, pode ser aquilo. Você vai pensando no defeito. E é o circuito responsável. Quando ele joga o código de erro para mim, eu já penso aqui no circuito que causa aquele código de erro. E não na placa como um todo. Não tem assim, é raro a gente ir numa série. É raro analisar uma placa de um nível, com um nível alto de aleatoriedade. Enfim, é isso. Não precisa analisar todos os componentes da placa. Não precisa, definitivamente não precisa. Tem que ser se você está mentindo. É uma das melhores coisas quando pega a placa, exatamente por essa questão da restrição, né? Você restringe ali um circuito da placa, né? Quando você entende, quando você vê lá o código de erro, quando você entende ali qual era o problema de funcionamento da máquina, você consegue fazer essa restrição ali, já ir no canto certo. O quanto que isso tem acelerado lá para ele. O tempo dele. Isso é importante, a diferença que faz você sair de faturamentos de baixíssimos para 2 a 5 mil por mês. Né, cara? São técnicas de análise mais fluidas. No papo de bancário, eu estou pegando os defeitos mais cabulosos aqui da Lautec. Então lá eu não tenho pressa para analisar uma placa. Eu estou lá e vou analisar a placa no time que dá. Não é uma coisa que eu tenho urgência. Né? É porque eu sei que são partes que têm mais de um defeito muitas vezes. E perguntaram sobre o horário do papo de bancada, são às 10 horas da manhã no YouTube, tá? YouTube, Instagram, Facebook, faço todo canto. Lá não tenho pressa, mas no dia a dia, se eu quisesse faturar, meu objetivo não é faturar produtividade, é para recuperar as placas que tem de sucata nossa, para poder revender e salvar, em alguns casos, de alguns clientes que perdem a placa eletrônica. No dia a dia ali, os meninos que estão no laboratório, moendo, fazendo acontecer a empresa, é produtividade, né? É analisar rápido, para testar rápido, para fazer uma análise rápida, entregar rápido para o cliente, porque o cliente quer essa agilidade. Ele quer entregar a placa hoje e amanhã está com a função dele rodando. Hoje mesmo, se possível. Entende? Ele quer essa agilidade. Muitas vezes ele não pode se dar na luz de passar mais de um dia. Um amigo nosso recentemente ligou para mim. Onde, cara, passar a noite que esse ar-condicionado é ruim demais, velho. Passar a noite acordado. Então, quem não vive? O Lucas é que brinca, Lucas. Acho que não tem ar-condicionado até hoje. A cliente liga para mim e diz assim: eu tô um ano, tá um dia. Tô com um dia sem ar-condicionado, tô morrendo aqui. Aí você para assim e pensa, eu tenho minha vida toda sem ar-condicionado e não morri. Porque quem tem, não quer viver mais sem, entendeu? Quem tem não quer ficar sem. E aí o cliente quer essa agilidade. É exatamente então, lá no dia a dia, a técnica de análise, ela agiliza
o processo de reparo. Aí o Charlie Brown fala, mas preciso de muitas ferramentas para fazer isso. Eu não tenho essas ferramentas. Aí precisa mesmo. É muitas ferramentas e muito dinheiro que você vai precisar investir. É um caminhão de dinheiro e milhões e milhões de ferramentas. Galera, é o quarteto fantástico do Climatrônico. E o quinteto, o quinto eu só entrego na Maratona Climatrônico. Então eu só falo do quarteto aqui para vocês. O quarteto é o quê? É o ferro de solda, aqui ó. Ferro de solda, multímetro. Vamos lá, vou mostrar que tá tudo na minha bancada aqui. Multímetro, solda e o sugador. É isso, cara. É isso. É só isso. Acho que o maior investimento do Climatrônico é em conhecimento. Inclusive, para sempre. Tá? Eu vi, tem um cara que eu sigo, chamado Pedro Sobral, que ele falou, eu estava vendo as histórias dele ontem, ele falando assim, pare de querer dizer que a parte inicial é mais difícil. Quando é que passa a parte difícil? Sempre vai ter a parte difícil. Bem-vindo ao mundo real. Então, no dia que tu morrer, vai ter a parte difícil. Para de querer fugir da parte difícil. Né? Ele falando isso aí, achei muito interessante. Essa ideia, tá ligado? É isso aí, o jogo é esse. Então, tipo, agora sim, eu desconheço algum outro mercado que, com tão pouco investimento, você consegue, investimento financeiro, você consegue adentrar. Então por que não tem um monte de climatrônicos por aí? Por que toda esquina não tem o climatrônico? Por quê? Porque tem que estudar, cara. Deixa eu dizer uma coisa, vocês não gostam de estudar. A maioria de nós não gostamos de estudar. É uma cultura que você tem que criar. É uma cultura que, pelo que eu sei, o cara que entra no novato na Lautec, ele sofre. É dolorido pra ele, velho. Porque na Lautec a cultura é de estudo. Sábado agora a gente vem pra estudar. Quem tá me acompanhando no Instagram, vê lá que eu compartilho lá os stories. A gente estudando no sábado. Estudar é dolorido. Então o climatrônico ele tem que estudar. Ele tem que estudar. É uma massa, é um constante dele. Tem que estar se atualizando, tem que estar se desenvolvendo, quem gosta de tem que estar. Só que aí que tá. Não é aquela tem que estar, não é que nem ler Douglas Gu na escola não. Não é que nem ler Memórias Póstumas de Brás Cuba na escola. Você tem que ler obrigado, porque não, é uma parada deliciosa estudar eletrônica. Divertidíssima. Entendeu? Hoje o Gleison está comemorando 1 ano da primeira reparo de placa dele. E é 1 ano de evolução. É o cara completamente diferente do que ele entrou aqui. Então o cara lembra que ele sofre um pouquinho porque tem que estudar. A maioria da galera não gosta de estudar. Então por isso não tem muito climatrônico no mercado. Primeiro é profissional, né? Então tem pizza hoje de novo, é? Primeiro é profissional. Será, hein? Acho que não é que ele tá de dieta agora, ele é todo fitness. Tem pizza hoje de novo, Ele é fitness. Aí ele não come mais fitness, não. Aí não pode. Ele não pode, ele é fitness. Ritual. Ele quer ir pra academia. Tem que comemorar a primeira placa reparada e se tá comemorando 1 ano da primeira placa reparada, tem pizza de novo. Eu vou negociar com ele isso aí, né, cara? Terminou aqui a live, vou negociar com ele. Terminou o podcast, eu vou pra lá. Então, é por isso que não tem muito climatrônico. Cada esquina. Não é cheio, né? Não é. Tem essa barreira. Sabe por que eu digo que é uma barreira muito baixa de financeira, cara? Porque eu montei uma equipe externa. Eu montei uma equipe externa com todo o material, né? Do bom e do melhor, assim, de material de bomba de vácuo, essas paradas todinha. E foi um investimento da ordem de 30 mil reais, galera. Entendeu? E quando eu comecei a reparar a placa eletrônica, eu comecei com, sei lá, 2 mil reais. E eu comprei um multímetro bom, né? Quando eu comecei foi sem nada, eu pedi emprestado do meu pai. Meu tio Miguel era coroa, pai, comprei os multímetros aí pra eu trabalhar. E pai é pai, né? Aí ele comprou. Mas o meu mesmo, primeiro foi 2 mil reais, o primeiro investimento. Mas eu começo um negócio com 2 mil reais? Dá. Eu começo um negócio com menos do que eu comprei o bom, comprei um multímetro dos melhores que tem no mercado. Mas se você quiser começar, tem multímetro de um ótimo custo-benefício por 190 reais, 170 reais. E você começa com isso. O sugador de 50 reais, e o ferro de solda de mais 50. E a solda de 30 reais, de 20 reais. Acabou, começa o jogo aí. Não, mentira, não. Vai lá no papo de bancada e vê. Eu, no nível avançado, profissional, trabalhando com essa ferramenta. Não é que quando chegar no nível profissional você vai mudar. Não, mas é só no começo. Não, eu estou até hoje usando esse mesmo material. Só melhorei a qualidade, né? Comecei o ferro de solda que eu tenho hoje. Eu tava pensando numa coisa aqui agora. Diga. O trocador de componentes, ele usa o multímetro? Rapaz, boa pergunta, Fé, agora. Eu sei que ele não usa fonte de bancada. Porque eu fui comprar umas placas do colega aqui
da área, né? Que é um ótimo trocador de componentes. E aí eu cheguei lá, eu queria uma fonte para testar os microcontroladores das placas que eu ia comprar, ele não tinha. Caraca, como é que o cara trabalha? Não tem fonte bancada. Aí, opa, radar e trocadores de componentes ligados. Aí me liguei. Aí, então fonte bancada ele não tem não. Multímetro deve ter, mas como é que utiliza? Só Deus saberá. Não, porque eu tava pensando que se ele vai trocando os componentes, ele não mede, né? Ele não sabe analisar, ele não mede, o multímetro para ele não. Mas é isso mesmo. Deve usar muito pouco, né? Se usar, usa muito A pouco. dinâmica é, tipo assim, eu digo que eu converso, tá? Eu digo que não é baseado em achismo, não. Conversa. Lawane, cara, já troquei esse componente por esse componente aqui e deu certo, cara. Pode fazer que dá certo. Aí disse, foi, eu troquei e deu certo. Aí eu vou lá e troco e dá errado. Senão acho que eu troquei que deu errado. Velho. Mas é diferente, cara. O data chega diferente. Aqui tem uma pinagem que é diferente que esse. Cara, pô, eu troquei uma vez, deu certo, ó. Essa é a dinâmica que a gente vê no mercado. E galera, antigona, eu tô falando de gente, né, que começa... Beleza. Aí o cara pode estar pensando assim, Lawane, mas eu não sei nem para onde ir, não sei medir nada, não sei identificar os componentes, que dirá saber se ele tá bom ou não. Eu também não sabia de nada quando eu comecei. E, em 2015, né, estamos falando de 6 anos atrás, isso, 6 anos atrás. O tempo tá passando, viu, Daniela? Eu lembro que a gente falava que isso aqui era 3. 2018 a gente começou, 2019, a gente falava de 3, 4 anos atrás, agora estamos falando de 6. Beleza, em 2015 não sabia nada. Eu como professor, eu gosto de ensinar quem não sabe de nada. Quem está do zero. Por quê? Porque aprende do jeito certo. Eu sou um privilegiado em eletrônica, porque eu tive 2 mentores que me ensinaram a manutenção. Eu tive um professor muito bom de eletrônica na faculdade, o professor Eudes, que tinha aulas sensacionais de eletrônica. Me lembro da primeira aula de diodo até hoje, que eu tive lá, curva característica do diodo. Aulas práticas eu lembro até hoje. Marcou bastante. Mas também, inclusive eu vi ele uma vez, né? Até não ter falado com ele, ó. Eu vi ele num canto assim aleatório. Sabe que eu vejo a galera. Vê quando eu vejo a galera conhecida, né? De vez em quando. De vez em sempre. De vez em quando eu vejo a galera conhecida. Aí eu, enfim, se eu perdi de novo, eu troco ideia com ele. Dizer o quanto a eletrônica mudou minha vida. E aí, depois eu tive 2 mentores, o Sr. Tomar e o Flávio. Que sou privilegiado porque meus 2 mentores, nenhum dos 2 eram trocadores de componentes. Né? O Sr. Tomar tinha uma habilidade incrível de manuseio. Foi o cara que veio recuperar o pino do microcontrolador, velho. Quebrado, enfim. De uma calma, de uma precisão incrível na manutenção. E não era um cara que pensava, entendeu? E tinha desenvolver projetos na área dele lá, de gestão eletrônica. Desenvolve até hoje, né? Um cara que viciado na eletrônica. Já o Flávio foi na Tectrônica, e tu trabalhou, eu também. E lá foi que eu aprendi de fato a pensar eletrônica também. Foi onde eu aumentei o leque e perdi os medos das placas eletrônicas. Né? E aquele medo de medo de pegar uma placa que eu nunca vi na vida. Então eu tive esse privilégio de ter professores, de ter mentores que não me ensinaram a ser trocador. E esse privilégio, quando eu pego um cara do zero, ele tem também quando ele aprende comigo. Porque eu vou ensinar ele da maneira que ele não vai ser trocador de componente. E aí, você acha que é o jeito correto. Se você achar que isso é o jeito correto, é maravilhoso. É ruim quando você já acha que o jeito correto é ser trocador. É sair trocando, sair testando, sair medindo, acertando na aleatoriedade. Quando você se depara com outra realidade, de um cara que repara, porque sabe o que está fazendo, aí você fica, caraca, tem como fazer isso daí? Né? Então, não saber nada, talvez seja até um privilégio em relação a quem saber alguma coisa. Do ponto de vista de aprendizado. Tá? Do ponto de vista de aprendizado. É muito poderoso você não saber de nada. Quando você quer, só precisa querer aprender. Ah, mas se eu souber alguma coisa, vai ajudar, vai ser melhor. Cara, vamos lá. Eu tenho mais trabalho, eu lá mando como professor. Eu estou dizendo dos meninos aqui dentro, dos meninos aqui de dentro da Lautec. Os meninos que eu treino aqui dentro, que eu vou lá, que eu sou mais. Eu boto os meninos aqui, que eu sou o menino da Lautec, eu sou mais. Como é que eu posso? Eu sou mais carrasco com eles. Eu puxo mais, sabe? Eu sou mais espartano com eles aqui. E os que me dão mais trabalho são os que
já acha que sabe alguma coisa eletrônica. São os que me dão mais trabalho, tirar o vício dos caras. Então, se você não saber de nada, não é problema nenhum. Desde que você esteja disposto a aprender. Vou falar um pouco do posicionamento da Lautec. A Lautec é a empresa que, quando ninguém repara, a gente vai reparar. O novato que entrou aqui, ele disse assim, olha, que é a UTI. Os outros são pronto-socorros e que é a UTI das placas eletrônicas. Então, quando ninguém dá jeito, quando os postos de saúde não dão jeito, aí manda para a UTI, para o hospital maior. E aqui a gente tem esse posicionamento, né? E aí eu tenho contato indiretamente com outras pessoas que trabalham na área, aqui em Fortaleza. Eu vejo como todos são trocadores de componentes, sabe? De certo grau. Quando os caras são bisurados, só reparam defeitos simples, e vão no troca-troca, e tem uma porrada de sucata, porque eles vão trocando as placas, vão trocando, vai tocando, até acertar. Então os caras têm essa dinâmica. Já que a gente tem um trabalho diferente, uma dinâmica diferente de trabalho. Isso choca quando a gente, tanto quando entra alguém que já vem com experiência de outra empresa, aqui na Lautec, quando a gente troca uma ideia com um cara que já trabalha na área, de outros, né, tem a empresa dele lá na área, a gente choca ali as ideias, e eu vejo que o cara tá ali, ele trabalha na área. Teoricamente, para o mercado, ele é concorrente da Lautec, mas é um cara que não tem ali... É o tocador nato, né? O cara que ele vai visurado, ele tem os macetes tudinho, tem vários macetes, na verdade. Enfim. E tenta se manter desse jeito, né? Geralmente o cara trabalha sozinho. A Lautec é a maior empresa do estado do Ceará, de manutenção eletrônica. Por quê? A gente tem equipe, a gente... É um negócio que ele tem repetibilidade, eu consigo passar para outra pessoa. Se eu sou bisurado, como é que eu passo todos os bisus mesmo para a Yara? Não dá, velho. Não tem metodologia para isso. Para se eu ensino um fundamento para a Yara, ela aprende um fundamento, ela vai caminhar com as próprias pernas. Entende a dinâmica? É diferente de eu querer passar todos os bisus para a Yara. Yara, decora todas as dicas. Ó, Samsung é assim. Foi erro tal, é assim. Foi erro tal, é assado. Decora a Yara. Pô, apenas a Yara, né? Decorar isso tudo. Beleza, e só para finalizar, o olhômetro ele só dá certo quando o componente está estourado, né? O olhômetro é você bater o olho na placa e ver, e aí um leigo consegue identificar. A pessoa que nem conhece eletrônica consegue. Se eu entregar para minha irmã, Laura, qual o componente está com defeito aqui? Se estiver estourado, ela vai ver. Esse aqui está estranho, está estourado, está preto aqui ao redor. Entendeu? Aí é o defeito mais molezinho que tem. E às vezes o cara repara esse defeito e acha que ele Esse sabe negócio reparar. de olhar para o componente igual o trocador de componente faz, né? De olhar para o componente, acho que é esse aqui. E ir lá e trocar na prática, uma hora pode até dar certo, mas não é muito vantajoso, né? Exatamente por todas as questões que a gente já falou por aqui neste episódio hoje. Exatamente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, dona Yara. Até amanhã no podcast. Tchau, tchau. Beijo.